Brasil, macro mensal, crescimento mais forte, inflação mais baixa, e o fiscal sem ancoragem, Wall Street em queda por causa das IAs e, por fim, o Ibovespa, o dólar e, mais uma vez, o Itaú mostrando aí para que veio. Essas são as pautas que nós vamos discutir no programa de hoje. Os indicadores macroeconômicos indicam para atividades mais fortes na economia brasileira, dado ao cenário anunciado por Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, que poderá fazer corte de juros na próxima reunião de março, entre 0,25 ponto percentual a 0,50 ponto percentual, e assim aliviar um pouco mais o cenário doméstico para as empresas que estão mais alavancadas também. Sobretudo quem? As varejistas, né? Que andam passando aí por momentos bem desagradáveis. Além do mais, essa imensidão de famílias endividadas hoje no Brasil, que chega a bater recordes e tudo isso porque a irresponsabilidade do atual governo em continuar a incentivar as famílias, sobretudo as de mais baixa renda, a fazer aí endividamentos, né? Como se isso fosse colaborar com o crescimento da economia. É a mesma coisa que ele faz com a dívida pública do Brasil. Ele pega mais dinheiro emprestado a juros altos e paga uma parte, né, para alguém financiar a dívida para ele e em seguida aumenta mais gastos sem que o ideal seria cortar na carne, cortar no cerne, cortar na raiz, porque isso sim é uma economia saudável. Então, incentivar o endividamento como se isso colaborasse com o crescimento da economia, né? Então, esses cortes de juros aí certamente possam dar uma respirada. E os bancos também agradecem por causa das altas taxas de inadimplência que estamos vendo aqui no Brasil. A atividade doméstica desacelerou nos últimos meses, como reflexo da política monetária restritiva e altos níveis de endividamento das famílias e empresas. A equipe
econômica do XP, da XP Investimento, estima que o PIB brasileiro avançou apenas 0,1% no quarto trimestre, a mesma taxa vista no terceiro trimestre, em relação ao período anterior com ajuste sazonal. Será que corte de juros não vai fomentar a fuga de capital estrangeiro e, com isso, a alta do dólar? E com a alta do dólar, pode puxar a inflação de alguns produtos que têm, né, o ali, né, no seu conteúdo mesmo, são produtos importados, como trigo, como outros aí afora aí, né, celulares e televisores e muitos outros aí que a gente tem aqui no mercado, que tem cotações em dólar. Bom, mas esse assunto é complexo, porque se deixa os juros altos com uma inflação caminhando para um certo nível de queda, porque o consumo paralisou, teve, né, bastante paralisação. Parece que as famílias estão se conscientizando que consumir com juros altos aí e, sobretudo, cair nessa lorota, nessa conversinha fiada aí de Lula da Silva, que pegar empréstimo é sempre bom, né? Elas agora estão tendo as suas educações financeiras, né? Através aqui das plataformas dos canais da plataforma no YouTube. Bom, boa noite, investidor, boa noite, investidora, no ar pelo canal Amantes da Curva Capital de Pará de Minas e região, mais uma transmissão do Boletim Econômico. Se você gostou das pautas do episódio de hoje, fiquem comigo até o final desse vídeo. Me ajude a dar uma alavancada no sentido de subir, né? Esse canalzinho nosso aqui. E como fazer isso? Bom, você pode fazer as suas inscrições, né? Aumentando aí para a gente chegar pelo menos nos 6.000 inscritos, quem sabe? Deixando o seu like e compartilhando ao máximo com o número de pessoas que você puder em redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, para sogra, para o sogro, para namorada, para o namorado, para o ex, para ex e por aí vai, para o cachorro de estimação, para o gatinho de estimação, né? Pois é. E se não for pedir muito, deixe seus comentários ou perguntas aqui, né? No o que vocês estão achando aí desse novo formato, se mudou, se não mudou nada, se voltar, né? Só as lives que nós vamos ter que esperar um pouco mais, tá? Mas de volta para casa, como diz o, uma colega minha, né? Nada melhor do que o de volta para casa, né? Não que na casa da minha mãe não seja ruim, não. Mas eu cumpri 4 semanas lá, inteiras, né? Consecutivas, e os senhores viram nos programas aqui. Então, deixa aí os comentários de vocês, tá? E
conforme também for o pedido aí para lives também, nós vamos pedindo aí, tá? E eh, eu gostaria até mesmo também de ver se a Júlia quer vir aqui para fazer um podcast aí, né? Que seja online, assim, né? E ela vai ter que ser gravado porque a menina, às 8 horas da noite, já está dormindo, né? Falar sobre a empresa dela aí de marketing digital, né? Acho que seria legal. Essa coisa que pode se chamar de senso comum, que bancos adoram juros altos, não é bem assim. Tudo porque a inadimplência, que parece atingir somente as famílias de baixa renda, não é verdade. Haja vista que o Brasil, hoje, ele está pegando todos que fazem uso de créditos, caso um mínimo sequer de descontrole nas finanças pessoais, né? Aí bota tudo a perder. Mas, mesmo assim, a carteira do Itaú Unibanco agradece, né? Muito bem performada, um público realmente assim, é muito aberta, mas a carteira, né, para cartões de créditos, para empréstimos aí tudo é bastante seleta. E isso, se der tempo aqui, eu vou colocar para vocês aqui, né, esse videozinho aqui do próprio canal aqui do YouTube com o CFO, tá? Gabriel Moura, que apresenta os destaques operacionais do banco em 2025 e os guidances para 2026, tá? Bom, a XP, então, é, tem projetado um PIB, só que assim, registrará expansão de 2,3% em 2025, após 4 anos consecutivos com crescimento superior a 3%. Queda mesmo. Tá? A atividade econômica está bastante baixa, né? Mas se o senhor Lula da Silva cortasse os gastos, a gente não estaria vendo isso. Por quê? A gente parece que está caminhando para um tipo de recessão econômica, né? E isso não é legal, não é bom. Então, assim, os preços sobem, o dinheiro paralisa, né, da mesma forma, e mas não tem consumo. Isso que é o estranho, né? Bom, passamos a semana passada visitando investidores na Europa para discutir as perspectivas para a Bolsa Brasileira. A forte alta observada em janeiro foi boa, já que o Brasil tem sido uma posição overnight, ou seja, acima do neutro, né? Então, com esses juros altos, atrai para ser um país emergente, mas entre os emergentes, por incrível que pareça, né, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil
tem sido o queridinho ainda dos investidores. E aí, Galípolo? Entre a cruz e a espada, se cortar, o bicho vai embora. Mas se deixar os juros, a gente também morre, né? O bicho também come. É difícil, né, gente? O tema eleições. Ai, ai, ai. Embora não pareça ser uma grande fonte de preocupação para os investidores estrangeiros, né, em termos de posicionamento, os setores financeiros, commodities e domésticos sensíveis a juros estão entre as principais áreas e também as agrícolas, as commodities agrícolas e metálicas, tá? Embora o ouro tenha tido aí uma queda. Agora, eu quero falar aqui de um assunto que está preocupando, assim, a, a grande maioria de todos os economistas. Isso está preocupando mesmo, viu? E olha que esse fenômeno não é só no Brasil, é no mundo todo, tá? Estamos vendo uma grande volatilidade e muitas das vezes vivendo uma grande volatilidade e muitas das vezes por causa do enriquecimento rápido das pessoas que apostam alto em criptomoedas, tá? Gente, tem nego fazendo empréstimo, acredite se quiserem. Fazem empréstimos altíssimos para comprar Bitcoin na baixa e depois poder vender na alta, né? Só que a tendência esse ano para o Bitcoin é sempre de baixa. Tá só caindo cada vez mais. Então, por quê? Por que essa mentalidade achar que no mercado, né, no mercado financeiro, existe enriquecimento rápido, ainda que seja através do Bitcoin, ainda que seja através de fazer um day trade, não é rápido assim, não vai adiantar. E aí é a hora que o bicho pega, né? As pessoas vão ficando cada vez mais endividadas, né? E perdem aí centenas de milhares de reais, de dólares, de euros, né? E por aí vai. Por causa de quê? Por causa, né, dessa ansiedade de querer ver o dinheiro chegar depressa. Então, apostam alto em criptomoedas, tanto, não só no Bitcoin, mas também no Ethereum também, né? E o que é pior, né? Se alavancando para apostarem nesse ativo. Isso é que é o pior de tudo. Tem tantos aí ativos aí bem melhor no mercado, né? Agora, então por que que não compra dólar? Que é o dólar digital, o SDC, igual eu mostrei para vocês ontem na carteira da Evene, né? E tem aqui também, comprar em dólar mesmo, aqui também no câmbio do Brasil mesmo, aqui na plataforma do Itaú, na Ion e também tem na
no Nubank, gente, no Nubank também, que tem taxas muito mais atrativas, né? Redução de taxas bem mais atrativas do que o próprio Itaú. Tá? O céu se fechou sobre Wall Street com a formação do que parece ser uma tempestade perfeita. O crescente temor do exagero nas projeções para as empresas do setor de tecnologia americano, que já estão com preços bastante esticados, um horizonte de política monetária mais restritiva do que o esperado e um mercado de trabalho enfraquecido nos Estados Unidos, sugerindo que a desaceleração da economia lá fora evolui perigosa e rapidamente. Pois é, isso que é o grande problema, porque também nós estamos passando aí agora por as sete magníficas, né? Ou Magnific Seven, né? Que a gente pode dizer aí, estão passando aí por esses problemas. Não por causa do valor de mercado delas, claro que não. Todas, sem exceção, estão acima aí dos 3 trilhões de dólares, né? E a Nvidia, a maior delas aí, né? Com 4 chegando, encostando já nos 5 trilhões de dólares. É a perder de vista, né? É a perder de vista. Um disclaimer rapidinho aqui, tá? As informações e opiniões apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educativo e informativo. Este conteúdo não constitui recomendação de compra ou de venda de valores mobiliários, nem aconselhamento financeiro, jurídico ou fiscal. Todo investimento envolve riscos, incluindo a perda de capital. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O autor deste vídeo não se responsabiliza, euzinho aqui, tá? Por quaisquer decisões de investimentos tomadas com base nas informações aqui apresentadas. Investidores devem realizar suas próprias análises e verificar os dados de forma independente antes de tomar decisões que são soberanas, levando em conta seus objetivos e o perfil de risco. Bradesco. O Bradesquinho resolveu dar uma melhorada? É isso?
O Bradesco lucra 20,6. Desculpa aí, viu, gente? Só um minutinho aí. 20,6% e chega a 6,5 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025, acima das projeções. Rentabilidade vai a 15,2%. O Bradesco reportou lucro recorrente de 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2025, alta de 20,6% em comparação com o mesmo período de 2024, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira 5. O número ficou acima do esperado pelo consenso da Bloomberg, que aguardava lucro de 6,3 bilhões de reais no período. No acumulado de 2025, o lucro subiu 28% para 24 bilhões de reais. Após sequência negativa com rentabilidade bem abaixo dos pares e índice de qualidade, incluindo inadimplência, que mostraram deterioração preocupante, o Bradesco tenta acertar a mão. Deixa eu falar para vocês aqui. Já deve ter mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu tenho Bradesco na carteira e não é pouco. E vou falar para vocês, eu venho lá esperando até que um dia, né? Pois é. Mas, como disse, né, o nosso querido, né, amigo aqui, tanto o Benjamin Graham e o maior investidor do mundo, né? O Warren Buffett está aí para vocês, o guia clássico para ganhar dinheiro na bolsa. Mas isso daqui não quer dizer, tá, que é ganhar dinheiro rápido, não. É comprar, tá, e deixar, esquecer, acumular, reinvestindo e pegando, né? Cada juro sobre capital próprio, cada dividendo que tiver, e você vai, então, aí reinvestindo para ver, né? Se, quem sabe, uma hora a maré pode mudar. E a hora que a maré muda é a hora que a gente começa, então, a ganhar. Então, gente, eu falo muito aqui. Quem me acompanha há mais tempo sabe que é, o tempo, o time, esse negócio de ficar querendo acertar o time do mercado, né? E a Aloise Bárcia, ela sempre fala isso, né? É uma das maiores imbecilidades que o investidor, principalmente o investidor iniciante, pode querer fazer na sua vida, que é ficar aí buscando o time do mercado em vez de se preocupar com isso daqui, ó, tá? Isso sim é ser inteligente, tá? Dominando o ciclo
Dominando o Ciclo de Mercado, best-seller do New York Times. Agora, olha bem de quem que é. Howard Marks, né? Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Então, o ciclo, porque o mercado, se a gente olhar bem na física, ele vai funcionar como um pêndulo. Ele sobe, ele desce, ou então também ele pode completar um ciclo, né? Termina aqui, começa novamente. E é isso que é, né? Dominar o ciclo do mercado. E aqui ele fala no pedaço que eu gosto bastante disso daqui, olha, tá vendo? É, envolvimento do governo com o ciclo econômico, tá? Se isso daqui não pode ser a pior merda. E olha que aqui está falando de um modo geral, tá? Não está falando aqui de Brasil, não, porque nem brasileiro ele é, tá? Olha, é, a, a credibilidade econômica extrema é considerada. Ah, eu tenho que ler, que eu não dou conta de ler lá na coisa, não. É considerada indesejável. Força em excesso pode desencadear movimentos inflacionários e aquecer de tal forma a economia que uma recessão se torna inevitável. Acreditam agora? Aí, ó, podem ler. Dá um print na tela aí, ó. Tá? Que uma recessão torna-se inevitável. E o que é isso que está acontecendo aqui no Brasil? Tá? Demasiada fraqueza, por outro lado, pode fazer com que os lucros das empresas caiam, e isso pode custar o emprego das pessoas. Assim, faz parte do trabalho dos bancos centrais e funcionários do Tesouro gerenciar os ciclos, uma vez que os altos e baixos dos ciclos podem ser excessivos, as ferramentas para lidar com eles são contracíclicas e implementadas com um ciclo próprio, idealmente inverso ao próprio ciclo, tá? Econômico. Ou seja, esse mesmo contraciclo aí, ele é inverso. Numa hora qualquer a gente vai falar sobre isso aqui com mais clareza. No entanto, como tudo, o mais que envolve ciclos, gerenciá-los, estar longe de ser fácil, tá? Nada mesmo fácil, viu? É bastante complicado. Não fosse assim, não veríamos os extremos que realizamos. Realmente, o Brasil, por exemplo, o Brasil passa por esses extremos. É o que nós estamos vendo agora aqui, que nós estamos vivenciando aqui, tá? Então, é dever do Tesouro, né, dos tesouros nacionais e também dos bancos centrais fazer esse papel aí, tá? Como o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, não cansa de repetir,
um crescimento step-based, passo a step by step, passo a passo. E, ao que parece, a fórmula deu certo. No ano passado, o Bradesco saltou 60%, reconquistando a confiança dos analistas, tá? Então, assim, né? É claro que isso aí, né, é uma recomendação para compra mesmo, viu? Bradesco sempre foi um banco, né, do nível de Itaú, Banco do Brasil e tudo mais, tá? Abre aspas para ele, para o Marcelo Noronha. Nossa operação está tracionada, o que permitiu entregar forte crescimento de receitas, mantendo a inadimplência sob controle. Começamos 2026 em ritmo mais forte do que começamos 2025. Fecha aspas, diz o CEO. Apesar disso, o CEO diz que o apetite ao risco é moderado, porque o cenário macro ainda mostra desafios e incerteza, tá? Foi a abertura do programa, viu? Abre aspas para ele novamente. Mas temos encontrado boas oportunidades e estamos otimistas com os nossos negócios. Fecha aspas para o CEO do Bradesco. Já no aftermarket de Nova York, a ADR, ou seja, American Depositary Receptives, do banco é o contrário das BDRs, tá? As BDRs são o quê? Brazilian Depositary Receptives, ou seja, ações, né, recibos, tá? De ações de compra, né, de ações de empresas listadas lá fora e a gente compra aqui no Brasil. Não necessariamente a ação, mas um título, um recibo que vale a mesma coisa, né? Só que a gente vai comprar já com a diferença cambial e também em real, no caso, então. Então você compra Nvidia, você compra Microsoft, você compra Alphabet, você compra Meta, você compra você compra o Bank of America, você compra JP Morgan e por aí vai afora, né? Então, assim, é, empresas lá fora que são vendidas aqui dentro. As ADRs, American Depositaries Receptíveis, ou seja, empresas brasileiras que a gente vende, né? Que a gente vende lá fora, ou seja, igual o caso do Bradesco, tem o Nubank, não, o Nubank é lá, aqui a gente compra BDRs, tá? O Nubank é lá, ele é listado lá. E por sinal, o PicPay já está esperando também só o sinal verde para ele abrir capital lá na Bolsa de Nova York, lá em Wall Street. Ainda não foi dado o porquê os irmãos Joesley Batista, né, quiseram abrir o capital do PicPay lá fora e não aqui no Brasil. Ainda não foi dada uma declaração assim plausível para o mercado aqui não, tá? A ADR do banco virou para queda e caía 3,25%. Rentabilidade dá mais um passo.
O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, mostrou evolução e subiu 2,5 pontos percentuais no ano e 0,5 ponto percentual no trimestre, para 15,2%, que é o mínimo assim que a gente considera um ROI bom, um ROI estável, né? Com a Selic, a taxa básica de juros a 15%, o banco superou assim o custo de capital. Abre aspas novamente. Nosso ROI superou o custo de capital, é um marco importante que foi superado e a nossa expectativa é que o lucro continue a aumentar em cada um dos próximos trimestres, de forma gradual e segura, ou seja, step by step, diz, fecha aspas, diz o CEO, tá? Mesmo assim, o banco não conseguiu ficar acima da rentabilidade do seu rival espanhol, o Santander, que encerrou o período com 7,6% e o Itaú, que lidera com 24,4%. Peraí, encerrou o período com 17, viu? Desculpa aí se eu falei errado, 17,6% para o Santander, 24,4% para o Itaú, né? Imbatível, né? E seguindo mais adiante, as ações da Vale, isso aqui. Ações da Vale hoje despencam após recuo do minério de ferro no exterior. Os contratos futuros do minério, os contratos futuros do minério de ferro com vencimento em maio, né, os mais negociados fecharam em queda de 1,73% na bolsa de Dália, tá? Aí agora vamos ver aqui o que é que andou acontecendo aqui com a nossa Vale, né, gente? Porque ontem ela estava com uma alta bem interessante, né? Mas nem tudo são flores. Mas mesmo assim, a Vale tá acima dos 80 conto ainda, né? O preço do minério de ferro voltou a recuar nesta quinta-feira 5, em mais uma desvalorização generalizada das cotações de metais. É isso que eu falei com vocês no início, tá? Viu? As commodities metálicas estão despencando.
Então, peraí, é hora de vender meu ouro? Olha, você vai assumir o prejuízo de vender uma commodity, né, tão preciosa como ouro? Você tem coragem de fazer isso? Tem? Hã? Pois é. Ouro é reserva de valor, gente. Viu? Não é para você esperar, tá? Ganhos aí absurdos, não. E outra coisa, não é para você esperar que ouro vai te pagar dividendos e tudo mais, tá bom? Não existe isso não. Ouro, minério de ferro, quem paga dividendos são empresas. Isso aqui é commodities, né? Então, não vai pagar. Isso é a natureza que produz. Agora, você compra, por exemplo, aí também, essa garrafa aqui da empresa. Pronto. Você acha que ela vai te pagar dividendos? Não. Agora, quem pode te pagar dividendos é aquilo que ela vende, né? Aliás, a empresa que fabricou ela. Mesmo assim, se você tiver também, né, é, ações da empresa. E com isso, as ações da Vale tombaram 3,33% a R$ 86,45. Mas isso é muito pouco, né? Os contratos futuros do minério de ferro com vencimento em maio, os mais negociados, fecharam em queda de 1,73% na bolsa de Dália, na China, cotados a 768,5 yuans, tá? Cerca de US$ 110, 160 centavos aí, por aí afora, né? Segundo analistas de commodities, também tem pesado sobre a cotação um acúmulo de estoque de minério em portos da China, enquanto a demanda se arrefece no país antes da celebração do novo ano lunar em 17 de fevereiro. Então, tá um pouquinho longe ainda, né? Vai ter que esperar mesmo. E lá começa um outro ano, tá? Que é chamado o Ano Novo Lunar. Aqui povo lá, eles não acompanham muito bem. Acompanham, né? Mas eles também seguem esse negócio lá de Ano Novo Lunar, que é uma tradição milenar chinesa, tá? Bom, e só dando uma olhadinha aqui, por que que é realmente então que o Bitcoin vem caindo assim tanto, né, a ponto de deixar os investidores apressadinhos em ganhar dinheiro endividados, né? Porque o Bitcoin está caindo tanto aos US$ 67.000. Olha, gente, tem muito tempo, tem bastante tempo mesmo que eu não vejo o Bitcoin cair menos do que 75, né? Ou mesmo 80 dólares, tá? 80 mil dólares, perdão, tá? Só que dessa vez ele chegou na casa dos 67.000 dólares. Então, veja até onde essa cripto pode cair. O mês de fevereiro começou com o pé esquerdo para o mercado de criptos. Só nos primeiros 5 dias,
O preço do Bitcoin caiu 13% e acumula queda de 22% desde o início de 2026, perdendo diversos suportes e sendo negociado na casa dos 67 mil dólares. Gente, é gente demais da conta. É gente demais da conta se desfazendo de suas posições em bitcoins aí da vida, né? São os principais fatores que pressionam as cotações de acordo com Ronnie Schuster, head de Richards de mercado Bitcoin, Research de mercado Bitcoin. Abre aspas para o Rony. Entre os riscos iminentes, o principal segue sendo a combinação de fatores macroeconômicos e geopolíticos. Isso aí realmente o Bitcoin não gosta mesmo. A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã elevou o grau de incerteza nos mercados, pressionando ativos de risco de forma generalizada. Fecha aspas para Rony. Viu? Comenta aí o especialista. Além disso, a perspectiva de juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos fortalece o dólar e reduz a liquidez disponível para ativos mais voláteis, como o Bitcoin, explica Zuster, né? Que é o head aí de pesquisas, né? Research, pesquisas em Bitcoin, tá? Então, claro, entre um dólar digital, por exemplo, com uma volatilidade bem menor, é claro que eu vou comprar o dólar em vez de sair me aventurando no ativo de altíssimo risco aí, que é esses bitcoins da vida aí, tá? Abre aspas novamente para ele. Esse cenário tende a manter o mercado pressionado enquanto não houver sinais claros de alívios nesses vetores. Quais são? A macroeconomia e também os fatores geopolíticos. No caso aí, os Estados Unidos aí tem aí essa, né, recuou um pouco frente ao Canadá não, a Groenlândia, mas também tem ainda a política tarifária de Trump, tem a guerra, essa tensão lá com o Irã, agora está também na iminência de Israel querer dar uma varrida de vez nesse Irã também, nesse Ayatollah Khomeini, que falou que Ayatollah Khomeini, desculpa, gente. Ayatollah Ali Khamenei, o Khomeini já se foi há muito tempo, né? Então, o Khamenei está promovendo aí um genocídio completo lá mesmo, né? Nós já temos aí há cerca de 30 mil mortos, olha para vocês verem, né? E aqui no Brasil, o Itamaraty solta uma nota mais imbecil do mundo que se não tivesse mandado nada seria melhor. Além de que ele também, né, embora não se solidarizou com nada, com família de ninguém, muito pelo contrário. O negócio deles é continuar com a teocracia do sistema deles lá. Vale lembrar que a indicação de Kevin Walsh. É mesmo. Agora sim.
o novo presidente do Federal Reserve. A era Powell chega ao fim. Vale lembrar que a indicação de Kevin Rush para o comando do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, atingiu o mercado como uma faca de dois gumes. Eu não sei por que isso está aqui nesse Money Time, o portal Money Time está falando dessa forma. Porque não? Ele não está, ele não tem tendência nenhuma, é igual aqui, ele é indicado, ele trabalhou como diretor do Banco Central em 2008, naquela crise de 2008, a crise hipotecária lá, e ele conseguiu sim salvar a economia dos Estados Unidos. E ele tem um histórico muito bom, tá? Melhor do que Clifton Landau, e os outros também que estavam no páreo aí, mas Trump resolveu escolher o melhor, que é o Kevin Walsh, tá? Então, ele não é, ele faz um trabalho igual o Galípolo está fazendo aqui, gente, que é de não se curvar a político nenhum, tá? Se por um lado o Walsh já declarou que é um defensor dos juros mais baixos, por outro, tá, nesse quesito, tá certo. Eu também estou criticando antes de ler, né? Terminar de ler. Por outro, reduzir as taxas a despeito dos índices de inflação elevados e estabilidade de emprego pouco confiável é visto com maus olhos pelo mercado. Aonde vai o preço do Bitcoin? Bom, abre aspas novamente. Com o Bitcoin operando abaixo dos 70 mil dólares, o mercado entra em uma zona mais delicada do ponto de vista psicológico e técnico. Fecha aspas, comenta o Head de Research do MB. Isso porque esse nível funciona como um suporte psicológico, sim, relevante, e a perda dele aumenta a probabilidade de movimentos adicionais de queda no curto prazo, especialmente em um ambiente de maior aversão ao risco global. É, o, o Road Marx também. Ah, não, esse aqui é o Morgan Rose, né? Ele fala aqui também que, ó, na psicologia financeira, viu, gente? O Morgan Rose fala aqui também sobre a questão dos bitcoins na psicologia financeira. É, tá? Que os estragos que pode fazer, tá? Se a pessoa é, é mais razoável, né? Tem um índice de razoabilidade maior do que a racional, né? Buscar ser mais razoável funciona melhor do que tentar ser friamente racional. Bom, eu discordo? Não. Quem sou eu para discutir com um homem desse? E para discordar? Só que para mim não serve. Eu não tenho essa ai, que ódio, né? Essa razoabilidade, não. Eu não sou muito razoável, não. Eu sou mais
realmente eu tenho bem mais frieza, né? Eu sou bem mais racional, tá? Eu sou muito mais racional do que isso aí. Do ponto de vista técnico, o Bitcoin possui dois grandes suportes a serem considerados, tá? O primeiro está na região dos 69 mil dólares, nível que marcou o topo histórico em 2021, e também uma forte zona de lateralização em maio de 2024. Logo abaixo há o suporte em torno dos 68 mil dólares, que igualmente foi um topo relevante em 2021. Na sequência, destaca-se a região dos 61 mil pontos. 61 mil dólares, correspondente. Que merda, eu tenho que pôr por conta da luz, mas também, ao mesmo tempo, esse óculos me atrapalha. Na sequência, destaca-se a região dos 61 mil dólares, correspondente ao fundo de maio de 2024, onde o preço permaneceu em uma lateralização consistente entre fevereiro e outubro daquele ano. Segundo o analista da Vault Capital, o cenário segue sensível à manutenção do suporte dos 60 mil dólares. É chave para evitar uma onda de liquidações, de vendas e excesso, viu? Se, abre aspas para o CEO aqui, o analista, quer dizer, se houver perda temporária da região dos 70 mil dólares, o próximo ponto técnico relevante passa a ser o cluster, né, entre 68 mil a 66 mil dólares, onde há concentração de liquidez e possíveis reações. Em outras palavras, é liquidez começando a se mover. Fecha aspas, diz o documento mais cedo. Tá bom, gente? Bom, agora vamos entender então aqui o mercado juntamente com o Itaú, né? Que é a bola da vez. E é a capa feita hoje pela Júlia. O Ibovespa sobe com resultado do Itaú e dólar avança a 5 reais e 25 centavos. Desculpa esse vírgula aí. O Ibovespa fechou em alta, influenciado pelo otimismo após o resultado do balanço do quarto trimestre de 2025 do Itaú. O índice contrariou as quedas em Wall Street em um novo dia de perdas.
com os dados de empregos e balanços corporativos. Nesta quinta-feira, 5, o principal índice da Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,23% aos 182.127 pontos. O dólar à vista encerrou as negociações cotado a R$ 5,25. No cenário doméstico, além dos balanços corporativos, os investidores concentraram as atenções em novas declarações de Lula da Silva, de olho no cenário eleitoral. Em entrevista à UOL, Lula elogiou a atuação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas afirmou que fala todos os dias ao chefe da autoridade monetária que os juros estão altos. Vai para o meio dos infernos. Você não sabe nem o que você está falando. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central manteve a Selic inalterada, a taxa básica de juros de 15% ao ano. Por que em vez de você ficar soprando, igual o Trump, no ouvido do presidente do Banco Central, você não corta seus gastos, você não diminui os seus ministérios, porque 40 ministérios e agora mais 60 cargos comissionados com super salários de R$ 70 mil, não tem quem aguente isso não, não tem, né? Nós já temos aqui um judiciário fracassado que que está afundado num lamaçal, né? Num lamaçal aí toda aí de uma areia movediça que poderia realmente mesmo tragar todo mundo ali e levar junto esse código de ética. Agora que, como é que é? Nós já infringimos a Constituição, mas agora é hora do STF voltar para a sua caixinha. Malu Gaspar, minha querida, você vai continuar agora, tá? Você vai continuar agora descendo o pau aí, né? No Moraes, no Dias Toffoli, nesses escândalos aí do Master, tá? No resort do Taiaiá, Tacacá, Taquaquá, sei lá o quê, né? Quem é dono, quem não é, quem vai, quem não vai, o que André Esteves vai fazer lá de helicóptero, quem não foi, e por aí vai, quem recebeu quem no Planalto, por que o Vocaro, as 81 perguntas feitas a Daniel Vocaro pela delegada da Polícia Federal, foi toda a primeira refeita por Dias Toffoli para o juiz auxiliar levar gente para a delegada e ela fazer à risca, sem mudar uma vírgula de lugar. A maior humilhação, e eu sei que vocês já viram esses vídeos aí pela internet afora. Então, por isso que não carece de eu colocar aqui, porque eu sei que vocês já viram isso aí, né? Mas é a maior humilhação que eu já vi em toda a minha vida. Então, agora que os monstros criaram tentáculos, né? Que estão legislando, que como é que foi a última entrevista que eu não sei se foi o Fachin com seu código de ética agora ou se foi o próprio Flávio, não, o Dias Toffoli, né? Que deu uma entrevista lá que pode ganhar quem ganhar, que as decisões finais serão sempre do STF, dos supremos deuses, né?
Já tiraram lives do ar aí, e eu acho que enquanto continuar com com essa perseguição aí, não adianta a gente fazer live. Não vai adiantar porque o YouTube vai derrubar, porque as lives é mais fácil de ser derrubadas porque do que censurar um vídeo aí depois de subir ele para a plataforma, tá? Então eu acho, e vocês sabem como é que eu sou, eu não aguento ficar calado mesmo, eu falo mesmo, tá? E tô pouco me lixando para esses homens, eu não aguento ver isso aí não, tá? Bom, o chefe do executivo disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, que ainda bem que é da Fazenda, Fernando Haddad, sabem que terão um papel a cumprir na disputa eleitoral deste ano no estado de São Paulo, mas não detalhou a função deles nas eleições de outubro. Ai, meu Deus. Os dados do balanço comercial, da balança comercial, perdão, também movimentaram o pregão. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 4,343 bilhões de dólares em janeiro, uma alta de 85,8% na comparação anual, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, que é também cargo exercido pelo vice-presidente, o senhor Alckmin, né? Bom, se esses dados, igual do IBGE, né, que teve demissão em massa lá por causa. O pessoal não estava aguentando mais ficar maquiando dados de inflação, dados do PIB, dados assim, sabe, para dar a entender que a economia brasileira está indo de vento em popa. Não. O IPCA, que é o IBGE, entendeu? Também o PIB mesmo, né? Então, assim, eles faziam aquela maquiagem lá, o chefe lá, aí o pessoal, principalmente uma servidora lá, que eu acho que até é economista, não sei, pediu também demissão para deixar o órgão lá, foi tudo voluntário e pronto, e eles não quiseram saber de continuar com essa mentirada de Lula da Silva, não, e seus cupichas, não. Altas e quedas do Ibovespa. O destaque positivo do Ibovespa foi para o Itaú Unibanco, após a divulgação de mais um balanço sólido. O banco reportou um lucro recorrente gerencial de 12,3 bilhões no quarto trimestre de 2025, alta de 13,2% ante o mesmo período de 2024. O Itaú teve um retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROI, o mais alto que eu já vi aqui da história, 24,4%. O aceitável, gente, é 15%, tá? É estável na comparação de trimestre a trimestre. A última vez que o banco apresentou retorno acima desse percentual foi no segundo trimestre de 2015, tá? De 24,8%. Abre aspas. No geral, o Itaú mais uma vez entregou resultados acima das expectativas do mercado que já eram elevadas. Permanecemos construtivos com a tese e seguimos vendo o Itaú bem posicionado para superar o mercado no médio prazo. Fecha aspas. Escreveram
os analistas do BTG Pactual, Rosman e Ricardo Benchimol, Bruno Henriques e Tiago Paura em relatório, tá? Então, olha para vocês ver, o maior rivalzinho, né? Os analistas do BTG Pactual, Eduardo Rosman e o Ricardo Benchimol, que é o chefão lá, o Bruno Henriques e Tiago Paura, eles que escreveram aí esse relatório sobre o Itaú na carteira. As ações, porque o BTG tem Itaú na carteira, mas o BTG também não está muito atrás não, viu gente? Mas só que o Itaú é um banco comercial, é um pouco bem mais diferente. O BTG não é um banco comercial, ele funciona ali, faz alguns papéis de banco ali, né? Mas não é um banco comercial. E outra, ele tem. É público para alta renda, viu, gente? É EQI Investimentos. É público para alta renda. Média alta renda, tá? Na ponta negativa, a Braskem liderou as perdas do índice com recuo de 4,56%, cotado a R$ 9,00. A queda ocorreu após a notícia de que a Braskem Idesa, petroquímica mexicana, controladora da companhia, está mais próxima de um possível pedido de Chapter 11, processo equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, tá? O capítulo 11. Entre os pesos pesados do Ibovespa, Petrobras e Vale fecharam em queda de 1,39%, cotado a R$ 37,00, e 3,44%, cotado a R$ 86,35, respectivamente. Então você já sabe aí, né? Deu para entender. E outra, a Vale, né? Nem de perto a Petrobras chega perto. Os recuos refletem os movimentos observados no minério de ferro e no petróleo Brent, tá? O contrato futuro do minério de ferro negociado na Dalian Commodity Exchange da China fechou em queda de 1,73% a 768 yuans e 50 cents, o equivalente a 110 dólares e 70 centavos a tonelada. Na é, Na sessão de hoje, a ação da Vale passou ainda por ajustes técnicos após atingir a máxima históricas na quarta-feira 4, ontem, né? Já o contrato mais líquido do petróleo Brent abriu com recuo de 2,83%, cotado a 67 dólares e 55 cents o barril na Intercontinental Exchange em Londres, tá? No exterior, as bolsas de Nova York repercutiram o aumento nos pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana encerrada em 31 de janeiro, acima do esperado pelo mercado. De acordo com o Departamento de Trabalho norte-americano, as solicitações aumentaram em 22 mil para 232 mil. Os economistas previam 212 pedidos para o período. Além disso, as vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos em dezembro caíram para o nível mais baixo desde setembro de 2020, segundo o relatório do JOST, tá? Que é aquele que divulga
né, essas estatísticas aí. É um IBGE da vida aqui, só que sério, tá? O JOST lá é esse departamento aí que divulga esses relatórios aí, mas é o IBGE deles lá, sério, né? O nosso aqui é uma vagabundagem só. Vai de acordo com o que o governo quer, ou melhor, do que o ministro da Fazenda quer, né? Então, as vagas em aberto caíram para 6,542 milhões no último mês do ano, uma redução de 386 mil postos de trabalho na comparação com o mês anterior. Os economistas consultados pela agência Reuters de notícias esperavam 7,20 milhões de vagas não preenchidas em dezembro, mas não deu. Bom, confira o fechamento dos índices de Nova York. Dow Jones, menos 1,20% aos 48.908 pontos. S&P 500, menos 1,23% aos 6.798 pontos. Nasdaq, menos 1,59 pontos aos 22.540 pontos. Na Europa, os principais índices encerraram a sessão em queda. O índice europeu Stock 600 fechou no negativo, com queda de 1,05% aos 611.065 pontos. O movimento refletiu principalmente a manutenção das taxas de juros do Banco Central Europeu em 2% e o Banco Central da Inglaterra em 3,75%. Os balanços também pesaram nas bolsas europeias. Na Ásia, os índices fecharam majoritariamente em queda. Então, o Ibovespa deu show de bola em todo mundo, né? O índice Nikkei do Japão caiu 0,88% aos 53.818 pontos, enquanto o Hang Seng de Hong Kong teve alta de 0,14% aos 26.885 pontos, com as informações da Bloomberg Linha e também da Reuters. Agora, eu vou tentar ver aqui se ainda dá um tempinho. Eu queria pedir a paciência de todos para vocês assistirem a esse vídeo aqui, que para mim vocês vão gostar de entender aí, né, os porquês aí do... Olá a todas e todos, bem-vindos! Hoje a gente vai discutir os resultados do Itaú Unibanco de 2025. Esse foi um ano marcado por crescimento, avanço tecnológico e disciplina financeira, ancorados, obviamente, por transparência e solidez. A gente encerra o vídeo também falando sobre o Guidance de 2026. Gabriel, muito bem-vindo. E para iniciar a conversa, eu queria que você trouxesse a mensagem que resume 2025 do Itaú Unibanco. Oi, Pamela. Eu acho que a gente teve um 2025 excelente. Foi um ano de crescimento consistente, com qualidade de resultados, carteira e margem de clientes em alta, inadimplência no melhor patamar histórico e forte avanço na nossa agenda de tecnologia. E o que você traria para o topo da lista como destaque do ano? Olha, eu acho que foi um ano excelente, tem várias coisas no topo da lista, mas eu diria que o ROI recorrente foi um grande destaque. Ele ficou em 23,4% em 2025, com um avanço de 1,2 ponto percentual. A margem com clientes
foi de 13,1 bilhões, um aumento de 12,1%. E a carteira de crédito consolidada, ela cresceu 6% em relação ao ano passado, chegando a 1,5 trilhão de reais. Por fim, o resultado recorrente foi de 46,8 bilhões de reais, um crescimento de 13,1% em relação ao ano passado. Crescer é muito importante, mas a forma com que se cresce diz muito sobre o modelo de negócio. É a Por isso eu queria que capa, você entrasse um pouco mais sobre o exatamente, desempenho viu? de receitas, despesas e eficiência. Vamos falar um pouco mais sobre alguns indicadores. As receitas de serviços, por exemplo, elas cresceram 6,3% em relação ao ano passado, com grande destaque para a adquirência, onde atingimos um recorde de mercado, ao superar 1 trilhão em volume transacionado em 2020. Crescer é muito importante, tá? Mas crescer com eficiência é mais importante ainda. Então, viu? É isso que tá na capa do vídeo de hoje, tá? Que a Júlia colocou. Sobre alguns indicadores. As receitas de serviços, por exemplo, elas cresceram 6,3% em relação ao ano passado, com grande destaque para a adquirência, onde atingimos um recorde de mercado, ao superar 1 trilhão em volume transacionado em 2025. Enquanto em seguros, previdência e capitalização, nós avançamos 17%. As despesas não decorrentes de juros foram de 66,8 bilhões de reais, 7,5% acima de 2024. Mas isso reflete todos os investimentos em tecnologia, pessoas e infraestrutura e também os acordos coletivos de trabalho. Com isso, o nosso índice de eficiência no Brasil atingiu 36,9% no consolidado, o melhor da nossa série histórica. A gente ainda está num cenário que exige atenção para a qualidade da carteira de crédito e o risco atrelado. O que você pode destacar sobre como a gente manejou a carteira de crédito e como a gente encerrou o ano? Olha, a nossa cultura de risco e gestão de risco é sempre um destaque. E em 2025 não foi diferente disso. A inadimplência superior a 90 dias, ela ficou em 1,9%, com o segmento de pessoa física permanecendo no melhor patamar da nossa série histórica. Seguimos com crescimento responsável em 2025, nas principais carteiras de produtos para a pessoa física. No crédito imobiliário, onde temos 50% do market share de originação e somos líderes entre os bancos privados, com 18,18% de crescimento em relação a 2024. Outro destaque foi o crédito consignado privado, um produto com um enorme potencial, onde estamos atuando para oferecer crédito mais barato e acessível para os nossos clientes. Só no último trimestre de 2025, nós crescemos 29,5% nessa linha. E no ano, o crescimento foi de 36% neste consignado privado. Outro tema que ganhou extremo destaque em 2025 é o de investimentos. Não só porque o brasileiro vem investindo mais e diversificando mais, mas porque ele tem buscado solidez e transparência. Por isso eu queria entender um pouco da performance da powerhouse de investimentos do Itaú Unibanco, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. Olha, eu acho que 2025 demonstra perfeitamente o nosso ecossistema de investimentos. Hoje, a gente administra, gere ou custodia cerca de 4,1 trilhões em recursos dos clientes. Nós contamos com uma plataforma aberta com produtos de terceiros há mais de 3 décadas, com governança, gestão de riscos e incentivos corretos. Isso tem um marco que ajuda a traduzir tudo isso para alta renda. O nosso private atingiu 1 trilhão de reais em ativos sob custódia 2 anos antes da meta que a gente tinha. No fim, essa escala não é só tamanho, é confiança. A nossa prateleira é guiada por critérios técnicos e isonomia, com curadoria e suitability como uma parte do produto. E múltiplas camadas de controle, isso reforça a proteção ao investidor e a resiliência do banco. Para encerrar 2025, eu queria falar um pouquinho de como o nosso desempenho operacional e financeiro se reflete em capital e dividendos para os nossos acionistas. Vamos lá. Em 2025, foram 33,7 bilhões de reais pagos aos nossos investidores. Isso equivale a 72% de payout sobre o resultado recorrente do banco. Mesmo com essa distribuição, o CET1, o nosso índice de capital principal, encerrou 2025 em 12,3%, mantendo uma capitalização sólida e acima do nosso apetite de risco, com o banco equilibrando a distribuição de dividendos com a manutenção de capital. Gabriel, agora para finalizar, eu quero olhar para frente, não só 2026, mas os próximos anos
E a gente sabe que o Guidance fala muito sobre essas prioridades e a postura do banco. Como que o Itaú pretende navegar os próximos anos? O Guidance de 2026 reflete uma continuidade dessa disciplina que nós temos, em um ambiente que ainda exige cautela. A gente sinaliza um crescimento sustentado, com preservação da qualidade dos ativos, eficiência operacional e uma alocação prudente de capital. As faixas indicam flexibilidade para navegar diferentes cenários, sem abrir mão da previsibilidade, solidez do balanço e, acima de tudo, o foco no cliente. Os detalhes estão na tela do nosso site de RI, mas a mensagem central é clara. Nós seguimos preparados para crescer com responsabilidade, mantendo a resiliência financeira e executando com muita consistência. A gente continua 2026 com essa mesma trajetória, disciplina de capital e compromisso de geração de valor para os nossos clientes e para os nossos acionistas. Obrigada, Gabriel. Todos os detalhes dos resultados do Itaú Unibanco de 2025 já estão no site de Relações com Investidores. Até o próximo trimestre. Pois bem, é isso aí, meus amigos. Estouramos um tempo um pouquinho aí, né? E RI, para quem não sabe, tá? É relação com investidor. Então, aliás, quem quer comprar, né, uma ação, eu não estou dizendo aqui só do Itaú, não, mas qualquer ação, tá? Ai, doeu até a mão. Entra lá no site da sua empresa, da empresa que você deseja, e olha lá a relação com o investidor, tá? Isso é de suma importância para que você possa ter, né, eficiência, clareza e, claro, né, transparência nos dados e saber qual o momento da empresa, viu? Como que ela está passando. E com bancos também, né? Você olha a saúde da instituição simplesmente pelo índice de Basileia. Claro que não é só ele, tá? Não é só ele. Esse índice Basileia, depois eu vou contar a história para vocês, como ele surgiu, né? Lá numa cidade, salvo engano, Basileia, parece, né? Na Suíça. Eu acho que tô um pouquinho perdido, mas depois vem ao caso que nós já estamos com 1 hora e 32 minutos aqui de live. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até agora, tá? Assistam aí, tudo bonitinho. Deixem o like de vocês aí, compartilhe esse vídeo, né, com mais e mais pessoas, para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é educacional, é informativo, é relevante e que isso agrega valores para as pessoas, para mais e mais pessoas. Qualquer coisa, deixem o comentário de vocês aqui, tá? Se inscrevam no canal, vamos chegar aí aos 6.000 inscritos, por que não? Né? Nós já estamos aí na faixa dos 5.727, parece, então vamos aumentar mais, não está tão distante assim não, é pouco que eu estou pedindo, né? Então, é isso aí, um abraço forte e até amanhã no encerramento da semana, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Tchau, viu? Fiquem muito e muito, muito, muito bem.